Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais uma gravação para o nosso canal Cristalizou Cast. Hoje nós estamos aqui com mais dois convidados. A nossa irmã Lene, Olá. nosso querido pastor Marciel e o nosso irmão, pode falar. Boa tarde, meu nome é Alan, estou aqui apresentando e que vocês não se esqueçam aí, sempre se inscrevam para nós continuarmos produzindo esse conteúdo para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a história desse casal. Gostaria que você se apresentasse, pastor. Graças a paz a todos, né? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Meu nome é Marciel, né? Sou pastor ordenado, vamos fazer 18 anos, né? Mas trabalhando dedicado ao ministério já desde 2011. 2001, 20 anos. 2001, só dedicado ao Evangelho. São 20 anos já, 21 anos. Desde 2001, dedicado somente ao Evangelho. E eu sou a Lene. Sou casada com o Marciel. Estamos no ministério. Estamos casados há 17 anos e há 17 anos no ministério. Né? Perfeito. Mas assim, todo o tempo convertido ou tem uma história antes dessa conversão? Essa por parte por mim. Então, eu conheci o Evangelho, é até interessante. Eu nunca fui católico, né? Eu comecei com 6 anos no Espiritismo, né? Havia um projeto do Espiritismo perto de casa. E aí nós íamos lá, como criança. Era mais obra social, né? E aí nós íamos todo sábado lá, conhecia o Espiritismo. Ficávamos até 12 aos 13 anos lá. Tá. Nós, que ele fala ele. Eu. E os seus irmãos. E meus irmãos. É. Agora já lendo diferente, fala um pouquinho, depois eu falo. Eu já vim de uma raiz evangélica. Meus pais estavam afastados da igreja. Meu pai estava fora da igreja, minha mãe não era convertida, porém, os meus avós sempre foram cristãos. Batista, minha avó paterna batista e minha avó materna Assembleia de Deus. Então eu sempre fui criada, né, dentro da igreja. Certo. Elas me levaram, apresentaram o evangelho para mim e mais tarde me converti. Né? Na minha casa nós nunca tivemos uma religião. Quando nós fomos para o Espiritismo, né, eu e meus irmãos, meu pai aceitava na boa, porque ele conhecia, né? Então eu aceitava, que era mais para uma obra social. E até os 13 anos, eu fui numa escola bíblica dominical. Falei, você. Porque aos 13 anos eu fui nessa igreja, né? Toda vez que eu lembro, porque era uma igreja muito humilde mesmo. Não tinha sala DVD, eu lembro que a sala foi no canto de um muro da igreja, não tinha nem coberto nada. Aí, lá eu lembro a primeira palavra. Foi estudo de Jonas, né? E a professora hoje, que é missionária, inclusive no Mato Grosso, ela fez uma pergunta assim: de que você está fugindo? Ele ecoou na minha vida por muito tempo. Aí eu não voltei para a igreja, não fiquei na igreja, né? Voltei, continuei ainda no Espiritismo, até os meus mais um ano e meio ainda fiquei no Espiritismo. Aí eu voltei para essa igreja já, no começo da minha adolescência, né? Mas essa voz ecoava em mim sempre, né? Do que você está fugindo. É o que mais marcou, né? Porque falou da vida de Jonas, né? Aquele homem que foge, a Bíblia diz. Mas a minha primeira experiência com a igreja foi a Igreja Batista. Tá. Foi essa idade, 13 anos de idade. E nesse momento, assim, quando que você fala que marcou, realmente existia fugas na sua vida? O que te levou aí até essa igreja? Foi um convite? É um convite que tinha, na verdade, um irmão que ele trabalhava com meu pai, né? Meu pai militar do exército. Esse irmão chamado Valdir Rocha. E ele trabalhava, sempre foi líder na igreja, né? Ele pegava, colocava na bicicleta, levava para a igreja, ele fazia esse trabalho mesmo assim. Ele buscava sair da casa dele de manhã, depois que foi para a igreja, dessa vez ele também fez isso. A escola bíblica dominical era bem cedo, era 8 horas, então 7 e pouco ele passava em casa e ia buscar. Um dia buscou, depois novamente. Então, na verdade, eu não conhecia o Evangelho, né? Acho que a palavra de Deus ela tem esse poder, né? De fazer algo que ninguém consegue fazer, né? Então a palavra por si tem poder. Nada porque eu era uma criança, eu me entendia como criança, né? Mas eu já tive experiência no Espiritismo, né? Experiências sobrenaturais mesmo, né?
porque invoca espírito, é normal, para eles é normal. Como para nós é normal adorar, ler a Bíblia, orar, para eles é normal invocar espírito. Então toda reunião invocava espírito, havia manifestações de espíritos mesmo. Não era mesa, era mesa branca que chamam, quer dizer, é um espiritismo mais moderado que eles chamam, né? Então para mim eu vivia no mundo que eu via, que as coisas aconteciam ali, porque como eu disse, como para várias religiões cada coisa é comum, para o espiritismo ele era comum, a invocação de espírito, né? E acontecia, as coisas aconteciam, né? Então não tinha fuga para mim, mas tinha um vazio, né? Quando a palavra entra ali, naquele momento, quando essa missionária faz o apelo, aquilo ecoou forte em mim, porque foi a palavra, né? Creio que foi a mesma pergunta que Deus fez para Jonas, né? Ele estava fugindo, né? Então esse poder da palavra na minha vida foi muito forte. Eu recebo para mim, sempre que eu lembro, eu sou grato a Deus pelo encontro da palavra. Foi numa igreja batista da nossa convenção, como aqui da IBC, né? Batista mesmo. Tá, aí você retoma depois, aí você continuou ainda. Depois já fui automaticamente 14, 15 anos, com 15 para 16 me batizo, e depois já me torno líder da igreja com 16 para 17, já era líder, né, amor? Já, dos jovens, já liderava né? Os Jovens e jovens. adolescentes. Mas vocês já se conheciam nessa época? Nós conhecemos lá. Então. E a igreja que não era aqui em São Paulo? Não, Mato Grosso. Mato Grosso, Cáceres, cidade de Cáceres, Mato Grosso, a igreja batista Cidade Nova. Era, no caso, a terceira igreja lá. Tinha a primeira central e existia uma igreja batista central. E a igreja batista Cidade Nova, que era o nome do bairro lá. Usa-se muito a denominação batista do nome, né? E lá nós conhecemos, né? O meu pai era militar, então a gente mudava muito de cidade, mas o nosso referencial de cidade para morar era Cáceres. Então eu cresci naquela igreja, essa igreja que ele falou, que começou debaixo lá da árvore, fui embora, voltei. E quando eu tinha 14 anos, né, amor? A gente voltou para a cidade. Aí a gente se conheceu, né? Já na igreja. Adolescência. Já na igreja. Conhecemos. Depois eu tornei líder na igreja, 16 para 17 eu liderava. A denominação ela investe muito nessa questão de liderança. Então tem muita idade, né? Quando eu tinha 17 anos eu liderava os jovens da igreja. Aí sempre liderei, fiz de tudo na igreja. Eu sempre falo para as pessoas que têm chamado, né? Fiz de tudo. Fui secretário, limpava a igreja, carpia, fiz de tudo. Imaginário eu já fiz na igreja. Então comecei muito novo, 17 anos. Né? Aí vocês casaram com quanto tempo? Não, aí meu chamado foi também com 17 anos para 18, esse é um chamado. Eu fui num culto, né? Num culto, numa cidade próxima, né? Que nós tínhamos a nossa associação. E todo culto eles faziam um chamado para dedicar a vida missionária ou pastoral, né? E eu lembro até hoje também, o pastor fez o apelo, ele fez uma ilustração lá, ele fez um apelo. E nessa época eu tinha 17 anos, para 18 anos. E ali foi muito forte também. Eu tive certeza que Deus tinha me chamado para algo. Ali foi muito claro para mim mesmo. E aí, mas eu não fui diretamente para o seminário, por quê? Porque era novo, né? 2, porque eu queria a conversão dos meus pais. Nessa época só meu irmão, inclusive é membro aqui na IBC hoje, minha irmã e minha outra irmã eram todos da mesma igreja. Mas meu pai e minha mãe não eram da igreja. Então isso queimava no meu coração. Eu falei, eu não posso ir para o seminário, porque lá é um pouco diferente. O seminário antigamente é um pouco diferente, né? A gente é meio interno, tem que ficar lá, morar no lugar. Então, principalmente ele que ia para a capital, né? Então, a gente morava no interior, 200 e ia para a capital. E a estrutura da igreja é muito diferente? Porque para nós aqui Batista? Eu digo assim, estrutura mesmo física, tudo. Não, eu venho de uma igreja pequena. A igreja de Cáceres, né, essa cidade nova, até hoje é uma igreja que deve ter seus 100 membros, né? Hoje, na época, talvez tinha também isso, um pouquinho mais. Era uma igreja muito envolvida com jovens na época. Jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes. E a estrutura não, é totalmente diferente, né? São igrejas carentes, né? Em bairros carentes, que eu digo que tem o poder aquisitivo que muitas vezes algumas igrejas hoje no estado. Em bairros mais pobres, né? Isso, estão localizados assim. Quando eu fui, tanto é que quando eu fui, a igreja não podia me ajudar financeiramente. Eu fui crendo que eu tinha um propósito, né? Então eu falava assim, eu não vou enquanto meus pais se converterem. E naquele ano que a igreja ficou sem um líder, né, o pastor ele mudou de cidade, eu estava ali, eu ajudava nas pregações, tudo.
Mas aí chegou nesse ano 2000 e eu queria ir em 2001 para o seminário. E eu ficava orando a Deus, mas eu lembro que julho de 2000, 30 de julho de 2000, meu pai e minha mãe aceitaram Jesus. Meu pai e minha mãe entregaram a vida ao Senhor Jesus de 30 de julho, 30 a 31 de julho. E ali eu tive certeza, ali era o último voto que eu tinha feito para Deus, né? Que se eles aceitassem, era a minha partida. Para ir embora, para dedicar ao ministério. Eu já tinha, com 18 a 19 anos, né, mãe? É. E ali foi o último voto que eu fiz com Deus, né? Eu fiz outros votos, é claro, por exemplo, concurso público. Eu fiz um concurso público, que era 70 pessoas disputando uma vaga. Eu falei, Deus, se eu passar em primeiro lugar, eu só vou se eu passar em primeiro. Eu passei em primeiro lugar no concurso público. Então eu fiz alguns votos com Deus antes de vir. Aí em 2001 eu mudei de Cáceres, fica 200 quilômetros de Cuiabá, e fui para Cuiabá estudar. E ela ficou, nós namorávamos. E ela ficou me esperando, que eu ia ficar 4 anos. 4 anos. Aí ficamos namorando por carta, Naquela porque não época, tinha WhatsApp. WhatsApp naquela época. Carta e telefone, orelhão. Eu ligava, eu até hoje tenho todas as cartas, né? As cartas que a gente mandava um pro outro, todas as cartas eu tenho. E ela ligava para mim no orelhão, que eu tinha que ir lá atender, tudo. Ou era nesse lugar onde a gente morava, que era uma república do seminário ou no seminário, eram os momentos que a gente se falava. A gente se via a cada 6 meses, né? Sim. Porque eu estudava. E alguns finais de semana. Quando feriado, dava. Eu ia. E por carta, né? Carta e telefone, né? E ela me esperou 4 anos. 4 anos. Que bem. Né? 4 anos, aí ela esperou e eu fui ordenado antes de terminar meu curso, né? Eu fui ordenado dia 27, né? De novembro. Dia 27 de novembro. De 2004. Antes da formatura, né? Na realidade. Quando eu fui ordenado, eu estava com 23 anos de idade. Quando nós casamos, eu estava com 23 e ela estava com 22 anos. 22 anos. Aí a gente se casou e fomos... Já primeiro campo missionário que a gente chama, né? Ou pastoral, né? Foi de uma cidade de Cuiabá para lá, era 200 quilômetros também. E da cidade onde que ela estava, e era também 200 quilômetros. Era da Serra. Foi o nosso primeiro ministério. Ministério pastoral. Nós subimos numa igreja lá, tinha 15, 16 membros, eu acho, na época. Aí foi o nosso primeiro desafio missionário e pastoral, né? A igreja era uma congregação. Não era uma igreja estruturada como igreja. Ela pertencia a outra igreja. Né? Uma cobertura Isso. Aí ficamos lá, foi o primeiro tempo casados e tínhamos filhos, né? 3 anos pastoreando em Tangará do Céu. Igreja Batista Vida. Até hoje tem o mesmo nome, foi o nome que nós colocamos, né? Escolhemos junto com a igreja esse nome, Igreja Batista Vida em Tangará do Céu. Aí lá a igreja cresceu, se emancipou, hoje ela é uma igreja, né? Como a IBC é uma igreja lá. Eu entendi, vocês foram lá assim, não tinha uma estrutura, vocês chegaram lá, vocês foram evangelizando e trazendo as pessoas. Isso. Já havia o templo e um grupo pequeno de 15 pessoas. Já havia o templo, já havia uma pequena estrutura de templo, de algumas salas, né? De aula. Então a gente chegou lá e começamos a trabalhar. Na verdade, no Mato Grosso, tudo lá é assim, é um pouco diferente daqui, né? O evangelho lá, por São Paulo, cidades maiores, ela tem menos tempo, né? Então tudo é novo. Eu lembro que na época eu fui ordenado, talvez pastores batistas da Convenção Batista Brasileira, talvez nós tínhamos aí no máximo 50, eu creio que deve ter isso, 50, 55 pastores ainda. Hoje, claro, tem mais pastores, né? Tem cidades ainda que não tem igreja batista. Nós, uma cidade lá chamada Glória do Oeste, né, mãe? Glória do Oeste. Nós implantamos do zero a igreja. Não tinha. Tinha uma pessoa lá, fomos lá. Começamos o trabalho na cidade, com o apoio de uma igreja local, que era de Mirassol do Oeste. Então, lá ainda existem cidades que não tem. Nessa caminhada, vocês já passaram em quantas cidades? Vamos lá, Tangará, 3 anos. De Tangará nós mudamos para Santa Cruz da Serra, na Bolívia. Na Bolívia. Ficamos 1 ano lá, 1 ano. Lá, a Alene ficou grávida do Azaf. Quando nós voltamos, ela estava grávida do nosso primeiro filho, o Azaf. Ele nasceu lá? Não, nasceu no Mato Grosso. Quase. Então lá nós ficamos 1 ano. De lá viemos para Mirassol do Oeste. Em Tangará nós éramos pastores presidentes da igreja, né? Era pastores presidentes. Em Mirassol do Oeste nós somos auxiliares. A primeira igreja batista de Mirassol do Oeste. Ficamos 4 anos e 4 meses lá. Que é o primo dela, o pastor Gladys. Até hoje é pastor nessa igreja e é pastor Roseli. Ficamos lá 4 anos e 4 meses. Ajudando eles lá. Trabalhando
assim, liderança, jovens também, quase semelhante ao que eu faço aqui. E de lá, entendemos que era o momento que nós saímos e fomos para Comodoro, divisa de Rondônia, divisa de Vilhena, Rondônia, da capital ficava quase 700 quilômetros, 600 e pouco. Então lá nós ficamos 3 anos, né, amor? 3 anos. Certinho. Lá ficamos 3 anos até aí um dia e tal, telefonema dele para a pastoraria e nós começamos a conversar e viemos para cá. E aqui faz 5 anos e 5 meses que estamos aqui. 6 meses já. 6 meses. Estamos aqui. A gente chegou bem. Chegamos em 2016 aqui. Julho, julho. 31 de julho de 2016, agosto começamos aqui. Eu acho que nós chegamos Mais ou menos nessa data também. Foi Olha a só. cidade que nós viemos, Comodoro, é uma cidade até hoje tem 19 mil habitantes. 19 mil habitantes. 20 mil habitantes. E São Paulo foi a primeira Igreja. Igreja. Não conhecíamos São Paulo. Não. Nem por visitar, né, amor? Nem por A visitar. primeira vez que eu vim em São Paulo foi em abril de 2016, vim para pregar aqui. Que foi o convite já do pastor Ari, veio eu e a Nene. Foi a primeira vez que nós viemos, conhecemos e tal. E foi abril de 2016, acho que 18, 19 de abril, que nós viemos aqui pela primeira vez em São Paulo. Nós não conhecíamos. Ela nem tinha pretensão em vir para uma cidade grande, né, amor? Ela que fala. Não. Ela fala, nunca vou. Eu falava assim, só se Deus quiser muito que a gente pastoreie em Cuiabá. Em Cuiabá tinha na Já era época. uma coisa grande. Na época 600 tinha mil habitantes, 500 mil, né? E aí estamos aqui, Deus quis que viéssemos pra cá e a gente veio. Graças a Deus. Estamos aqui. E assim, você prega também, Lene? Prego, Pregava lá? pregava também. Na verdade, lá assim, no Mato Grosso, a esposa do pastor, na verdade, ela tem que aprender a fazer de tudo, né? Porque ela Faz de tem tudo um pouco. Aí, nessa caminhada, quando eu comecei a pastorear, ela sempre, quando eu não estava na igreja, ela que pregava, né? Isso é bem normal, né? Lá, porque a esposa acaba fazendo as coisas, acaba liderava o ministério infantil da igreja. Mulheres, esse estava junto com os jovens, porque, na isso. verdade, você, como pastor, você assume tudo, né? Eles querem que a esposa responda por isso, né? Mas não nos acho ruim isso, além de sempre ter o chamado. Eu sempre brinco aqui para os jovens que a Lene é mais pastora do que eu, né? Ela tem mais, assim, ela acaba sendo aquela pessoa que mais está próxima, né? Então eu entendo muito bem o chamado dela. Eu sempre falei isso para a Lene, eu entendo muito bem o seu chamado. E ela é aquela que me auxilia mesmo, né? Tem esse coração de auxiliar, de ajudar, né? Prega também. Qual o seu maior desafio, pastor, aqui? Ui, Jesus. Acho que São Paulo o maior desafio é você não... Mato Grosso, nós fomos criados no contexto que você estava na casa das pessoas, né? É muito comum você estar sempre na casa das pessoas, envolvida, né? São Paulo não é assim, né? São Paulo, Grande ABC não é assim. É mais ou menos você ficar e esperar, né? Que venha. Então, na verdade, você aprende talvez maior dependência do Espírito Santo, de você orar, de apresentar, de buscar, estar preparado, né? Eu sempre falo, hoje, né? Hoje nós fazemos nosso devocional de manhã e a gente olha para a palavra. Se a gente não estiver preparado na palavra, né? Como eu até contei para a igreja, a gente faz devocional todos os dias, né? Só o domingo que a gente não faz devocional. E se a gente tem que estar preparado, porque na verdade aí Deus vai trazer. Eu entendo isso. Mas tem que orar, buscar. Esse é o desafio, porque você não consegue estar nas casas das pessoas. Entendeu? Como no interior é muito simples aqui, não é simples assim. Então esse é o maior desafio. É você olhar para uma cidade, acreditar que há muitas pessoas que precisam de Jesus, orar por isso. Na verdade, você precisa orar por essas pessoas. Ter paixão por vidas. Eu sempre digo assim, eu tenho muita certeza do meu chamado. Tenho as outras formações minhas, mas o meu chamado é o que está em primeiro lugar. Então, tudo que eu tenho de formação, ele não compara ao meu chamado pastoral, ao nosso, né? Que é orar, de chorar pela vida das pessoas. Então o desafio é esse, você olhar uma cidade dessa, saber que tem muita gente, e realmente colocar na mão de Deus e criar estratégia para que as pessoas venham. Como vocês conseguem, assim, relacionar, né? Porque hoje vocês têm 3 filhos, né? Sim. Tem todo esse trabalho e acaba que às vezes sobrecarrega, né? E qual é a dinâmica? O que vocês fazem? Qual o segredo? Quer falar um pouco, minha vida? Olha, eu penso assim, que tudo você tem que ter um equilíbrio.
né? Então, o Marcial trabalha todos os dias aqui na igreja, né? E assim a gente tem um equilíbrio de uma vez por semana a gente tirar e estar com os nossos filhos, fazer coisas que eles gostam, nem que seja uma tarde. Então a gente tem tempo de qualidade. Tempo de qualidade, isso, tempo de qualidade com eles, que eles necessitam, eles estão crescendo, né? Então eles precisam disso. E eu acho que o maior incentivo para as crianças é que você falar com paixão da igreja. O que o Senhor fez na sua vida? Esses tempinhos para trás eu estava conversando com o meu mais velho, que tem 12 anos, e surgiu um assunto lá, ele perguntou: ai mãe, por que nós vamos na igreja hoje? Eu falei assim: porque eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Você não imagina como eu sou grata, porque eu sei de onde que eu saí, da família que o Senhor reestruturou, que foi a minha família. Então, jamais eu posso deixar o Senhor que me acolheu e que me amou. Então, isso você vai plantando que o Senhor é bom, né, na vida deles. Grande segredo, esse grande desafio, nós somos 3, né? Você falou dos 3, o Azaf é o mais velho, 12 anos, e os gêmeos, Maria Clara e Davi, que vão fazer 11, né? Azaf vai fazer 13 já. Mas é o seguinte, eu sempre olhei para o filho do médico, ele falava: eu quero ser médico. Sim. Eu sempre olhei o advogado, eu quero ser advogado. Eu olhava os filhos de maioria dos filhos pastores, grande maioria, não tinha essa paixão de primeiro. Lá atrás eu lembro que não tinha essa paixão de ser pastor. Hoje tem mudado, hoje né? Mudou bastante, graças a Deus tem mudado. Mas eu lembro no meu início de carreira, eu conheci alguns pastores, eu creio que assim, de 10, 9, nem queria saber. Se estava na igreja, eu não queria saber do chamado, do trabalho. Que tivesse chamado pastoral, mas Sim. envolver na igreja. Em casa nós falamos muito bem da igreja. Sim. Falamos muito bem do evangelho das crianças. Nós oramos pelos nossos filhos, falamos muito bem dos nossos líderes, que é o grande segredo. Sim. Nós falamos muito bem do pastor Ali e da pastora Sara, que são os pastores aqui. Os demais pastores, nós procuramos falar deles bem. Nós nunca demonstramos que eles, qualquer um deles, são ruins, mas são bons. Então esse é um grande segredo. E sempre demonstrei que tudo que eu tenho, se eu tenho um bom carro, como eu já tive um bom carro, é porque Deus me deu. Se eu tenho outro carro, porque Deus me deu. Se eu tenho um telefone, se eu posso sentar, se eu vou num bom restaurante com eles, eu mostro sempre que é Deus que me deu. Eu nunca pedi isso para meus filhos, mas todos eles falam que querem ser pastores. Todos eles querem ir para a igreja. Todos eles têm desejo de estar na igreja. Porque é como você fala, é o que você planta, é o que você declara, é o que vai acontecer. Então hoje eles falam que desejam estar na igreja, eles desejam ser pastores. Eu nunca exigi isso deles e nem vou exigir. Porque eu entendo que isso é muito pessoal, o chamado é pessoal. Sim. A gente fala, existem 3 grandes escolhas. 3 grandes escolhas. E elas vão decidir o rumo da sua vida. O primeiro é sua vida com Jesus. Entregar a vida de Jesus é a primeira grande escolha. A segunda grande escolha que você faz na sua história é uma vida profissional. É uma segunda grande escolha. É o trabalho. E a terceira grande escolha na verdade, é uma esposa ou um marido. Né? Então são 3 grandes escolhas. Com quem você vai casar, né? Com quem você vai casar. Então 3 que podem modificar a tua história. Então são as 3 grandes escolhas. E uma dessas é incluída a sua vida profissional, o seu chamado. Né? Então eu não vou interferir, Deus que vai estar fazendo. Então eles são muito apaixonados, eles gostam na igreja, amam estar na igreja. E mesmo assim, quando há dificuldade, plantar a esperança, não está assim, mas Deus pode mudar a situação, Deus pode fazer diferente. Então vamos crer que o Senhor tem controle. Então é isso, porque quando a gente, da nossa boca, né, sai o que é mal, é isso que vai implantar no coração deles. Sim. Né? Então a gente sempre procura ver o lado bom, né, amor, de tudo. E que Deus está no controle. Eu sou muito apaixonado em trabalhar. Eu amo trabalhar mesmo. Eu falo assim, eu aprendi isso com meu pai. Então eu gosto de trabalhar, me faz bem um dia como hoje que foi. Eu chego, deito na cama e falo assim, Deus, obrigado, porque eu fui bênção na vida das pessoas. Então quando as crianças perguntam assim, pai, o que o senhor vai fazer na igreja? Porque eles sabem que eu não fico só fazendo mensagem. Eu falo assim, olha, eu vou abençoar a vida de alguém hoje. Essa é a minha resposta. Então eu vou ajudar alguém, ou vou ajudar alguém a melhorar. Daí eu falo o casamento, a vida pessoal. Então esse é meu
Esse é o meu maior, é a minha maior meta, né? É o que eu faço com eles. Então a minha vida é essa, entendeu? E esse é aí, ser pastor, pastorear, são detalhes daquilo que você... Então eu tenho esse chamado, falo para eles. Então é isso, eles entendem muito bem, respeitam quando eu paro para estudar em casa, respeitam quando eles veem nós juntos, eles respeitam, né? Eles nunca atrapalharam, as crianças nunca me atrapalhou, ou me dedicar a estudar, né? Porque eu levo bastante tempo estudando, né? Então eles sabem, fico lá 8, 9 horas, 12 horas, às vezes 3 dias, entendeu? Uma mensagem que eu prego no culto do domingo, que é 30 minutos, então eu durei 20 a 21 horas para fazer a mensagem. Eles nunca me atrapalharam, nunca mesmo. Eles sabem que eu estou fazendo algo muito importante. A cabeça deles é algo muito importante e é muito importante. Sim. Porque já foi implantado lá atrás, né? Então já virou um hábito eles saberem que tem aquele tempo. Mesmo lá em Comodoro, na cidade que nós morávamos, que era pequena, e a gente fazia um trabalho diferente que a gente faz aqui. A gente fazia muita visita na casa das pessoas. Mesmo lá, a gente nunca deixou eles, né, amor? Sempre eles estavam conosco. Então eles sempre participaram do nosso ministério, porque a gente entende que é o nosso ministério. Sim. Né? Então eles sempre fizeram parte disso conosco. É importante, né? Eles veem. É exemplo, né? E pastor, compartilha com a gente vocês, né, o casal, uma situação de algo assim diferente, extraordinário que aconteceu na vida de vocês, como até um milagre, ou uma situação difícil, vocês oraram, e eu sei que são inúmeras, né? Ou presenciaram, né? Tantas vidas, né? Na verdade, todo o ministério nosso, seja Tangará da Serra, né? Tangará, seja na Bolívia, seja Mirassol do Oeste ou Comodoro, o causantes daqui, todos, e até vinda para cá, todos foram ministérios que eu vejo assim. Nós nunca forçamos ir para alguma igreja, nunca forçamos, porque, como eu disse, nós temos muita ciência do nosso chamado pastoral. Então nós nunca forçamos, nunca falei assim, me indica para tua igreja, nunca fiz isso. Então, quando nós fomos para Tangará, vamos começar a Tangará, que eu vejo, quando eu fui para Tangará, eu lembro que eu fiz um voto com Deus. Eu tinha 3 convites de igrejas. Eu tinha um convite de uma igreja chamada Ribeirão Cascareiro, uma carta que eles mandam convite. Eu tinha uma igreja chamada Água Boa e também tinha Tangará da Serra. Eram igrejas que estavam sem pastor, isso, né? Só igrejas que estavam sem pastores. As duas, assim, já tinham sido grandes igrejas, porque eram primeiras igrejas batistas do Mato Grosso e essa. E aí, para mim ir para Tangará, eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, se a pessoa que está me chamando para Tangará realmente telefonar para mim antes da minha formatura, porque eu, apesar que já era ordenado em novembro, minha formatura foi em dezembro, né? Sim. Meados de dezembro. E eu lembro que a Lene estava orando também, porque ela não queria ir tão longe, porque era 900 quilômetros. Era longe. Mato Grosso é muito grande. Estrada de chão. Eu fiz o voto com Deus. Naquela época eu tinha recém comprado um celular, que ela hoje não tem celular. Hoje é tecnologia. Aí, eu lembro que quando chamou meu nome, né? Lembro assim, até então eu não tinha ligado, mas eu tinha feito o voto com Deus até eu chamar. Quando eu entrasse ali, fizesse a pulação de grau e não tivesse, eu ia para Água Boa, né? Acho que era Água Boa, eu acho. Aí quando eu fui, chamaram meu nome e tudo, né? Eu entrei tudo, fiz a colação de grau. Aí eu abracei a Lene e falei, Lene, nós vamos para Água Boa. Falei desse jeito pra ela. Mas eu lembro que o relógio era 19h30, né? 19h30 quando me chamaram. Era 19h30. Eu olhei assim, o relógio me chamaram. Como eu fui o primeiro pastor ordenado da turma, eu falei, vamos convidar o primeiro pastor ordenado da turma de 2004, Marcel Feirales. Aí eu entrei, olhei o relógio, 19h30. Aí eu entrei assim, fiz a colação, tudo um ritual de colação igual a qualquer formatura. Aí eu abracei ela no final de tudo, falei, Água Boa, hein, vida? Água Boa, nossa história lá. Mas aí nós estávamos indo para o lugar comemorar, era uma pizzaria, né? Sim. Aí eu peguei o celular, quando eu olhei o celular, era 19h28. Nossa. 4 chamadas do presidente da igreja. De Tangará da Serra, Tangará né? da Serra, que era mais próximo, né? Eu falei, então não era Água Boa. Aí eu liguei para ele, acho que foi aquele dia ou no dia. E aí, inclusive ele mora aqui em Itubela, é nosso amigo, né? Já fomos na casa dele, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, Edmilson e Beth, né? E aí, aquele dia eu retornei para ele e falei, você ligou para mim? Eu falei, liguei, pastor, porque passou agora na
Assembleia, no seu nome mesmo, nós queremos o Senhor como pastor aqui, é o Senhor mesmo, está tudo certo, nós queremos fechar, está tudo bem. Então ali já foi, entendeu? Na verdade, todos, se eu for contar de cada um, tem uma história assim, igual o pastor Ari. Vim para cá, eu não conhecia o pastor Ari, eu nunca tinha visto o pastor Ari na minha vida. Mas um amigo em comum que fez o nosso casamento, o pastor Adriano, ele conheceu o pastor Ari, foi pastor dele, o pastor Ari, o pastor Adriano, e também nós nunca tínhamos nos visto. Foi assim, ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ele. Ele confiou em trazer aqui para me pregar, né? Então também, assim, cada um tem uma história assim que eu falo assim, é Deus mostrando, né, para nós com clareza, né? Eu vejo assim, as pessoas hoje, eu acho, muitas vezes não entendem a questão do mundo espiritual, né? Por exemplo, quando eu fui para Mirassol do Oeste, nós estávamos vindo da Bolívia, buscamos coisas, viemos assim, com o propósito de começar algo. Mas eu disse para Deus, Deus, eu preciso de uma prova real que o Senhor ainda fala. Eu lembro que na porta de casa, né, uma mulher, na época, chamava ela de missionária, ela nunca tinha nos visto. Não. Nunca me viu. Nunca tinha visto a gente. Aqueles 2 dias da Bolívia, nunca ela tinha visto. E o irmão trouxe ela lá em casa, lá na casa dos meus pais. Chegou, encostou, ela me chamou de lado. Estava com você junto? Não. Ela me chamou e falou assim, ó, lá na porta, ela disse, olha, eu estava indo para Cuiabá, e ele falou que eu tinha que parar aqui, eu quero dizer para você, ó, você tem 2 convites, mas você tem um pensamento. Esqueça tudo, porque o convite que virá agora, vai vir essa semana, esse tem que ser. Porque isso, porque Deus está cuidando de você, é o cuidado de Deus. Então Deus precisa cuidar de você por um tempo. E vai ser muito claro. E para dizer que eu não estou mentindo, que Deus está falando comigo para você, ele vai falar essa frase. Quando veio o convite, o pastor que nos convidou, ele falou a mesma frase. Ali eu entendi em Deus, e foi ali que nasceu os nossos filhos. Né? Porque todos os nossos filhos, já comentei aqui na igreja, ele tem, apesar que nós vínhamos orando, mas eles têm para nós nomes proféticos sobre a nossa vida. Asaf, porque foi o tempo do poder de Deus. O nome Asaf é aquele que Deus se apoderou. Foi o tempo de que Deus mostrou o poder dele sobre nossas vidas, porque nós saímos da realidade do nada mesmo. Aí quando naquela igreja, dessa igreja, quando ela ficou grávida, aí Deus deu gêmeos, Maria Clara e Davi. Nós tínhamos muito próximo o amor de Deus, por isso nós chamamos Davi, que significa amado. E também a alegria, né? Alegria, porque Maria Clara significa isso, né? Mais que alegre. Então aí nós entendemos ali tudo o favor de Deus sobre nossas vidas. Então eu entendi que quando nós ficamos nessa igreja, foi exatamente o que Deus tinha falado lá atrás, tipo 4 anos e meio, né? Então 4 anos e 4 meses a mais, semanas atrás, que a missionária tinha falado para nós. Ela foi muito categórica. Ela falou coisas que eu falei dentro do ônibus. Estava vindo, nós vimos de ônibus, né? Pela fronteira, Brasil e Bolívia, e coisas que eu falei para Deus, só eu e Deus, na janela, olhando para o céu, naquela estrada, e só eu falei para Deus, só Deus sabia. E ela falou com clareza, coisas que só Deus sabia. E eu não falei nada. Como eu conheço, eu creio muito, mas eu conheço como funciona esse movimento, eu não falei nada. Porque eu queria escutar a voz de Deus. Então eu não falei, tu sentiria isso mesmo, não falei não, deixei ela só falar. Tanto é que eu falei, a única coisa que eu disse para ela, amém. Eu falei, assim seja. Aí ela me abraçou e saiu, ela não entendeu nada, mas eu não falei uma palavra, é isso mesmo, é isso, não falei nada. Deixei ela falar, ela falou comigo em torno de 15 minutos, 15, 10 minutos, e eu falei, amém, que assim seja. Ela entrou no carro, foi embora. E aconteceu exatamente o que ela falou. Então, são coisas que a gente, né, extraordinária para mim. Sim, não, né? Realmente impacta, né? Assim, o tempo acho que já está esgotando. Falar um pouquinho do projeto hoje, né? Ou a obra que vocês estão engajados hoje. Então, como nós viemos para cá, né, também claro, o pastor Ari, né, o pastor Ari fez o convite para nós auxiliarmos ele, né? Ajudarmos, auxiliarmos, né? Nós não tínhamos projeto de trabalhar com jovens, né? Eu acho que no tempo que ele fez esse convite, já estava aqui. E hoje estamos com jovens aí, agora em março, né? Faz 4 anos já. 4 anos, uau! 4 anos que estamos com eles, né? Nós sempre trabalhamos dessa forma, né? Talvez para muitas pessoas é incompreensível servir, né? Nós cremos muito no serviço, que há uma promessa sobre o servir. Então, quando eu assumi os jovens, eu fui muito claro com o pastor Ari. Eu sou servo, então eu entendo o pastor Ari como um grande homem de Deus, que tem uma grande visão,
eu disse para ele assim que eu iria, na verdade, ensinar isso e busco ensinar isso para os jovens. Que a maior responsabilidade que nós temos no reino é servir. Se eu não sirvo para nada. Sim. Então é lavar os pés mesmo. Então, nesses 4 anos nós buscamos fazer isso no coração. Nunca exigimos nada dos jovens. Hoje pode ver a IBC tem os jovens envolvidos em vários setores, né? Vocês podem ver, Central Kids. Porque nós, ao longo dessa caminhada, nós temos colocado isso. Que vale a pena servir. Nunca será perdido você ajudar as pessoas, servir as pessoas. Ao contrário, sempre fará bem para você. Você não perde de forma alguma servir. Então, nesses 4 anos temos colocado isso. Queremos o crescimento, é claro. Hoje nós temos aí no grupo do WhatsApp, né? Não é uma medida séria, mas no grupo do WhatsApp temos 2, chegamos aí 300 jovens, né? Mas nos cultos não vem a isso, né? Há uma rotatividade grande, mas há um número bom de jovens que estão vindo para a IBC. Mas assim, cadastrados, né? Aqui pelo WhatsApp temos aí quase um pouquinho mais de 300. Mas o trabalho é isso, nós entendemos, nós podemos levantar uma geração que tem esse desejo de servir. Seja apaixonada por Cristo, né? Seja apaixonada por pessoas, verdade, em levar Jesus, né? Precisamos o que nós queremos, né? Mostrar, você serve por um motivo. Você serve para abençoar uma vida, você serve para abençoar outro jovem. Tanto é que o lema do Live, né? Lugar para pertencer e inspirar vida, né? Viver como Cristo viveu, né? Que esse é o lema do nome Live. Porque Live tem a ideia de fazer uma live agora, né? Viver o agora. Que é o Live, é o viver agora para Jesus. Além de ser um acróstico, mas live vamos fazer uma live aqui. Hoje o mundo da internet fala assim, que é o que está vivendo agora. Sim. Então é o viver agora para Jesus. Por isso o nome Live. Viver agora para Jesus. Perfeito. Bacana. A gente sempre encerra, né? Com um louvorzinho que marcou a vida de vocês, o casal. Bem no gogó mesmo. Uma coisa. Uau. Eu acho que o que nós. Além de sempre viver o cantar, eu choro bastante, né? Eu sei de onde, eu sempre falo assim, eu sei de onde nós saímos, sabe? Nós sabemos exatamente de onde saímos, o que nós já vivemos. O que Cristo fez em nós, né? Cristo fez é o que é fantástico. Mas tem uma canção que a gente sempre cantou, além de sempre ver eu cantar, que é grande é o Senhor, né? Quer que eu canto? Vou cantar, amor? Queremos. Então, grande é o Senhor, por quê? É um salmos, né? Mas eu sempre via para dizer, então eu canto ele há 20 e poucos anos já, desde o seminário. Depois também nós quando estávamos, no campo missionário, né? Então nós sempre cantamos essa música, tá bom? Tá. Então vamos cantar, canta aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso você não me ajudou. É isso aí. Muito bom, pastor. E Lene, deixa uma mensagem para o nosso canal. Vamos lá. O povo de Deus aí. Deixa uma palavra de esperança, né? Entendendo que
o seu caminho, os nossos caminhos pertencem a Deus. Podemos projetar muitas coisas, podemos querer muitas coisas, podemos até sonhar por muitas coisas, mas se eu não colocar em Deus todas as minhas expectativas, eu vou me frustrar. Quando você achar que não deu errado, que não está dando certo as coisas, e quando as coisas parecem que você não está conseguindo, entenda que Deus, ele não perdeu o controle, Deus continua agindo, e quando eu olho para Ele, eu sempre vou entender que dias melhores virão. Quando eu olho a nossa trajetória, eu sei que nós podemos ter passado por muitas lutas, privações, muitas vezes até calúnias, mas eu sempre olhei para Deus. E quando eu olho para Deus com expectativas, elas são supridas, porque Ele é aquele que tem todas as coisas reservadas para você, para nós, e Ele conhece exatamente o que você mais precisa. Que Deus te abençoe, e eu creio, é a frase aqui dos jovens, né? Viva como Ele viveu. Eu tenho uma frase assim que não é minha, mas eu acho ela incrível, que nós temos uma vida só, e logo ela passará. Tudo que nós fizermos por Cristo, isso permanecerá. O que nós fizermos pelo Senhor, isso vai permanecer pela eternidade. Então, viva como Ele viveu. Deus abençoe o casal, obrigado pelo convite. Obrigada por vocês terem aceito. Espero não ter chorado bastante. Eu só sei mesmo você. Amém. Pessoal, mas a gente finaliza aqui, né, com esses dois amorosos aí, da Palavra de Deus. Que vocês curtam o nosso canal, dê um like e façam a sua inscrição, tá certo? Fiquem na paz. Quer falar, Alan? Então, seria isso mesmo, agradecer. É um exemplo, né, para nós também ser seguido, que sabemos que todos têm seu chamado, né? E se entregar a um chamado assim é muito bonito ver. Todas as últimas entrevistas tem falado muito de servir. Então fala muito ao nosso coração também, né? A questão de ser é uma base do Evangelho, né? Servir ao próximo, tá sempre disponível. E é isso. Tá bom? Pessoal, fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.